Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é meu próximo? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente? Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Dia de alegria, dia em que a igreja celebra o bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Tomei a liberdade de utilizar o evangelho próprio da liturgia do Beato Antônio Frederico Ozanam, assim como utilizaremos a liturgia própria de São Vicente de Paulo no próximo dia 27. É um dos textos que melhor retrata a vida e pensamento de Antônio Frederico Ozanam, a parábola do bom samaritano. E que todos conhecemos muito bem seu significado e sua importância, pois é justamente um samaritano, que não era bem aceito pelos judeus, que ajuda aquele homem que não o conhecia. Frederico Ozanam fez sérias reflexões sobre este trecho do Evangelho, mas uma das que mais me chama a atenção é quando ele pede que tenhamos os olhos abertos para a caridade, sempre acompanhada da justiça. Que a caridade é o azeite derramado sobre as feridas daquele homem, caído à beira do caminho. E que a justiça é a da paz, que se evitem que outras pessoas passem pela mesma situação. Enfim, caridade e justiça caminham de mãos dadas. E a última recomendação de Jesus serve também para nós em relação aos pobres. Vai e faze a mesma coisa. Beato Antônio Frederico Ozanam.
Gostaria de falar de algo da vida de Ozanam, ao invés de passar os dados e informações bibliográficas. Lembro de uma história contada por Amélia. Fala que Ozanam cuidou de um jovem muito pobre. Como aquele jovem não conseguia serviço, Ozanam tinha medo de que a falta do que comer e onde morar debilitassem o caráter dele. Então, Ozanam fingiu que o jovem havia sido contratado por um escritório de administração. Ozanam lhe entregava o trabalho e o salário, mas era o próprio Ozanam que pagava. Aquele jovem recobrou seu ânimo, acreditando que estava ganhando seu próprio sustento. Ele conseguiu outro trabalho, de verdade, graças aos cuidados de Ozanam. Aquele jovem nunca ficou sabendo da generosidade de Ozanam. O padre Lacordaire escreveu após a morte de Ozanam. Sendo ainda muito jovem, sentiu vivamente as misérias de seu século. Ele amava seu tempo, se sentia atormentado pelo bem e pelo mal. E assim, com apenas 20 anos, Deus, que o havia predestinado a uma existência curta e efetiva, lhe inspirou um plano que não podia se esperar nem sequer de um homem formado. Plano que chegaria a ocupar um lugar entre as obras mais fecundas e memoráveis deste tempo. Deus, que está do lado dos que o buscam, iluminou o coração daqueles jovens e não ofenderia nenhum deles ao assegurar que Frederico Ozanam, embora discípulo, era ele o São Pedro daquele humilde cenáculo. Por isso, humildemente suplicamos, Beato Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós e rogai por todos os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo e membros da família vicentina, para que tenhamos a mesma sensibilidade para com as misérias do mundo e nos ajude a proteger os pobres como você os protegia. Oração vocacional. Senhor Jesus, nós agradecemos pela diversidade de vocações para servir vosso povo. Multiplicai as vocações leigas que vivem o Evangelho nas relações familiares e sociais. Que sejam elas a humanizar as profissões, a criar leis justas para todos e a atuar como agentes transformadores da sociedade. Que a ação de cada leigo e cada leiga seja animadora da igreja, das comunidades cristãs e do serviço aos outros. Que todos esses, povo de Deus, fiel aos seus mandamentos, estejam dispostos a amar e servir ao Senhor através do irmão, a exemplo de São Vicente de Paulo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um ótimo dia,
Fiquemos em paz, que Jesus e Maria vos acompanhem.